Olá, o Vida Saúde já está no ar, sempre trazendo informações sobre qualidade de vida e bem-estar. Em nosso programa de hoje vamos falar sobre a questão sexual em relação à psicologia dos adolescentes e também da vida adulta. Como este assunto impacta na vida e qual a importância da educação sexual. Aqui com a gente está a Conceição Leite, que é psicóloga. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço. Bom, primeiro a gente começa definindo, essa fase tão importante que é a adolescência. Explica um pouco para a gente. A adolescência é essa fase que ela é a transição da infância para a vida adulta. É a fase que compreende aí dos 12 aos 18 anos. Ela é marcada por transformações físicas, psicológicas, biológicas. É uma fase de muitas descobertas. Uma das descobertas é em relação à sexualidade. Explica um pouco para a gente. Exatamente. Em relação à sexualidade e ao sexo, os hormônios afloram e aí vem essa curiosidade e esse despertar da sexualidade. Agora, há diferença entre sexo e sexualidade? Há diferença. A sexualidade, ela faz parte da nossa personalidade. Ela é um aspecto fundante do ser humano. Então, ela é perpassada por tudo que nos envolve. O sentir, o tocar, a comunicação verbal e não verbal. Ela é perpassada pela cultura, pelas regras sociais, morais. E o sexo, quando falamos de sexo, ele se refere à genitália. Quando nasce lá o bebê, então o médico olha e fala, é macho ou fêmea, de acordo com a genitália. Agora, qual é a postura que os pais precisam ter em relação à sexualidade dos filhos? Para muitos isso é um tema super tabu, né? É um tema tabu. A sexualidade é um tema polêmico em pleno século XXI para todos, porque se fosse natural, ela não era cercada de tanto mistério. Então, os pais estão acompanhando ali aquele desenvolvimento da sua criança que está se tornando adolescente. E, com isso, vem a descoberta da sexualidade. Para os pais é difícil, porque nem eles, muitas vezes, não têm essa sexualidade bem resolvida. Quando falar de sexo e sexualidade para o adolescente? E também como abordar o assunto? Tem uma idade certa? Então, não tem muito a idade certa, porque depende de cada adolescente. E é difícil para os pais, principalmente se não houve esse diálogo durante a infância. Porque lá na infância, quando a criança já vem com perguntas e ela é reprimida, ela já vai entender que esse assunto é sigiloso, não pode ser tocado. E quando adolescentes, normalmente as abordagens dos pais é no sentido de reprimir, de dizer que é sujo, que tem consequências negativas. Então, a postura dos pais deve ser de acolhimento, de passar segurança para esse adolescente e de dizer, isso eu não sei, eu vou procurar saber, isso eu sei, porque nós temos que ter em mente que é o adulto que orienta o adolescente, é o adulto que é responsável por isto. Como que esse assunto impacta a vida aí da criança e do adolescente, Conceição? A sexualidade, o sexo, impacta a vida de todos nós, criança, adolescente, adulto. Por quê? Porque muitas vezes temos informações distorcidas, nós não temos uma educação sexual e onde recebemos as informações, muitas vezes não são de fontes confiáveis. Então, é um assunto tabu. Na sua avaliação, por que os pais têm tanta dificuldade em conversar sobre sexualidade com os filhos? Porque nós não somos acostumados a falar de sexualidade nas famílias, não somos. Se houver, é uma pequena porcentagem que tem essa conversa, não fomos educados, então estamos caminhando para isso, mas ainda é muito difícil. Agora, o que é educação sexual? Educação sexual é um meio, é uma forma de levar para essa criança, para o adolescente, até para o adulto, recursos acerca de informações. O que é sexo, o que é sexualidade, quais os cuidados com o seu corpo, com o corpo do outro. É para munir esse ser de informações que vão protegê-lo e não incentivá-lo à prática sexual. Agora, qual que é a importância da educação sexual? A importância, nesse sentido, de criar ferramentas para que essa criança, esse adolescente, não entre em atos, comportamentos que sejam consequências desagradáveis. Como, por exemplo, gravidez na adolescência,
adquirir, né, contrair ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Sabemos que a cada 3 minutos, no mundo, uma menina infecta com o vírus HIV na faixa aí dos 15 aos 19. E os abusos sexuais, né, que são muitos, e que, com a educação sexual, essa criança, esse adolescente, vai saber o que pode e o que não pode permitir. Agora, qual que é a importância aí, né, de se debater também nas escolas sobre a educação sexual, não só dentro do seio familiar, mas também nos espaços de educação? Sim, é super importante, porque a família, ela tem essa importância, ela tem esse papel, e a escola, ela precisa exercer esse papel. A escola, ela é responsável pela formação integral do ser. Não é só para passar conteúdos, mas para passar toda e qualquer informação que vai ajudar no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Os adolescentes, os jovens, né, têm a internet como uma ferramenta de conhecimento, né, todo mundo está ali conectado, e acaba absorvendo muitas informações que estão ali de forma online, né? Falta informação na família e sobra dados, informações aí nas redes sociais, na internet. Até que ponto isso pode ser prejudicial, Conceição? É extremamente prejudicial, porque quase sempre essas informações são distorcidas, elas quase sempre não estão dentro da ciência e elas são colocadas de forma muito promíscuas, tem uma erotização muito cedo e acontece aí das nossas crianças estarem precocemente aflorando essa sexualidade que poderia ser mais adiante. Você acredita também, né, que os pais que não conseguem, né, ter esse diálogo, né, ter esse tato para conversar com os adolescentes, que eles também precisariam, né, de um apoio com um psicólogo para conseguir abordar mais esse tema com os jovens? Com certeza. Eles precisariam de um apoio profissional, e eu digo mais, com um psicólogo que seja especializado em sexologia, né? Porque tem que ter a especialização, são áreas aí do saber. Então, com alguém que estudou e se especializou nisso, para não falar coisas do senso comum. Ok. Daqui a pouco nós vamos falar sobre namoro na adolescência versus sexualidade, mas antes nós vamos para o intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso Vida Saúde, hoje recebendo aqui a psicóloga Conceição Leite. Estamos falando aí sobre sexualidade na adolescência e também na vida adulta. Agora, Conceição, explica pra gente, né? Namoro na adolescência versus sexualidade. Como orientar o adolescente? É um tema desafiador. O namoro na adolescência e esse aflorar da sexualidade, né? É um tempo que o adolescente ele quer ficar em pares, ele quer se relacionar, e aí os pais sabem que essa sexualidade está aí fervilhando, os hormônios estão a 1000 por hora, e como fazer? Proibir ou não proibir? Deixar ou não deixar? E aí vem de acordo cada dinâmica familiar, lembrando que proibir nem sempre quer dizer que vai ser aceito. Esse jovem ele pode namorar escondido. Então, o melhor caminho é qual? É a conversa, é o acolhimento, é a confiança desse jovem com os pais. Agora, ter um autoconhecimento sobre a nossa sexualidade impacta de que maneira na nossa vida? Total. Autoconhecimento quer dizer conhecer a si mesmo. Se eu me conheço, se eu conheço da minha sexualidade, se eu sei o que eu permito, o que eu posso expressar, o que eu gosto, o que eu não gosto, eu vou estar exercendo a minha sexualidade de forma positiva e saudável. Agora, como as nossas emoções podem interferir na sexualidade, Conceição? Interferem muito, porque as nossas emoções interferem em toda a nossa vida. E se eu não tenho uma regulação emocional equilibrada, se eu não tenho essa inteligência emocional para lidar com a minha sexualidade,
eu vou andar por caminhos desequilibrados. E a emoção é o quê? Essa resposta automática, inconsciente, né? Essa resposta química que o nosso corpo nos dá. E aí vem os sentimentos. Se eu não estou bem com os meus sentimentos acerca da sexualidade, isso vai impactar no meu bem-estar psíquico, psicológico, na minha autoestima e na minha autoimagem. Agora, de que forma as concepções que temos aí sobre sexualidade afetam o nosso relacionamento amoroso, Conceição? Afetam. Podem afetar positivamente ou negativamente. Por quê? Concepções são as crenças que tenho. Essas crenças que foram, né, introjetadas em mim desde o meu nascimento. Então, se eu tenho a concepção que a sexualidade é algo sujo, pecaminoso, que não pode, vai impactar negativamente. E do contrário também. Se eu já tenho uma outra concepção de sexualidade, que é para o amor, que é para o relacionamento, que é para uma coisa saudável, vai impactar de forma positiva. Qual a relação entre emoções e sexualidade? Toda, né? De novo, as emoções é tudo aquilo que eu sinto, é o que compõe o meu bem-estar psíquico, é essa reserva aqui patrimonial que eu tenho aqui dentro de mim, que eu dou conta de lidar com as afazeres lá de fora, com a rotina. E como é que impacta na minha sexualidade? Impacta porque a sexualidade diz respeito a tudo. A tudo que eu vivo, que eu comporto, que eu falo, que eu toco. E as emoções estão inseridas em todo o meu ser. Agora, qual que é o papel da sexualidade no relacionamento? Ele é de extrema importância, porque a sexualidade é essa energia que nos motiva para o amor, para o relacionamento, para a entrega, para a intimidade. E se eu tenho uma concepção positiva de sexualidade, eu vou estar em um relacionamento saudável e que tem uma conexão positiva. Agora, explica para a gente, né, quais são os aspectos sociais ligados à sexualidade? Temos os aspectos sociais, eles estão aí, né, dentro da nossa cultura, dentro do contexto em que estamos inseridos, as normas, as convenções, a religião também passa aí pelos aspectos sociais que ditam as normas e as regras do que pode, do que não pode, do que é permitido. E, muitas vezes, a sexualidade sempre ela é reprimida. Ela é atravessada por várias normas no sentido de reprimir a sexualidade. Tem algumas pessoas que têm aspecto religioso, né? Tem um relacionamento, mas não tem a questão da sexualidade, né? Depende também de questões culturais. Mas qual que é a importância aí do sexo e da sexualidade em um relacionamento? Quando pensamos em um relacionamento amoroso, logo vem a ideia da intimidade, vem a ideia do contato físico, vem a ideia do sexo. E aí é muito importante que tenhamos uma visão positiva, porque se um dos dois não tem essa visão positiva, não tem essa vivência como algo para o prazer, como algo feliz, como algo que faz bem para o meu bem-estar físico e psíquico, vai impactar de maneira negativa nesse relacionamento. Então, o sexo e a sexualidade é importantíssimo dentro de um relacionamento e que seja de forma positiva e saudável. Muito obrigado, Conceição Leite, pela sua participação aqui no nosso programa. Venha mais vezes. Obrigado a você. Sempre que precisar, é um espaço que eu faço questão de estar para esclarecermos as questões da sexualidade. Ótimo. A gente agradece também a sua audiência. Até a próxima edição. Conto sempre aqui com a sua companhia no nosso programa Vida Saúde.